Bom, minha gente, Lula e Bolsonaro estão usando parte das suas campanhas para tentarem atrair o voto do eleitor religioso. E um dos focos é o público evangélico. A Basília Rodrigues está agora com 2 deputados federais, o Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, e o Lincoln Portela, do PL também de Minas. Os dois são evangélicos, né, Basília? E vão trazer um pouquinho mais das suas percepções sobre esse assunto para a gente. Vai daí. Olá, tudo bem? Stephanie, todos os nossos espectadores. Exato, a gente volta aqui à Câmara dos Deputados para falar de religião na política. O dia é importante, né? Vem aí divulgação de carta pelo candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aos evangélicos. E também é um assunto que está em todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro, o outro candidato nessa disputa pelo Palácio do Planalto, pelo comando do país. Eu agradeço os dois pela participação, por ter aceitado aí o convite. Do lado de cá, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lincoln Portela, deputado do PL de Minas Gerais. O senhor tem um estado aí muito importante nestas eleições também, né? Mineiro, olha, do lado de cá também, a gente está com o Odair Cunha, ele que é secretário também da mesa diretora. A gente tem aí 2 pessoas importantes do comando da Câmara. Odair é do PT de Minas Gerais e é católico. A gente tem o Lincoln, que é pastor, e o Odair, que tem interlocução importante também junto a movimentos religiosos. A religião define o voto? Da hora do eleitor ir lá e digitar o número na urna eletrônica, ele pensa se é católico ou se é evangélico? Lincoln. Na realidade, a religião, ela não define o voto. Quem define o voto é o próprio eleitor. A religião a que ele pertence, por certo, ela pode influenciar no seu posicionamento. Porque não é apenas a questão religiosa, mas é a questão também sindical, é a questão da área em que ele trabalha, a questão patronal e várias outras questões. Não é propriamente a questão religiosa, mas é a questão do indivíduo que pratica alguma religião, que está numa religião. Mas é muito individual o voto. A religião define o voto, deputado Odair Cunha? A religião tem a ver com as crenças, com os valores que a pessoa carrega. E, obviamente, na hora dela decidir, ela decide conforme essas crenças e esses valores. Eu diria que influencia o voto. Infelizmente, essa campanha eleitoral, ao invés de se discutir um programa para o Brasil, começa-se a discutir valores, qual a visão de mundo que cada um dos candidatos tem. Por isso que eu acredito que a religião e os valores que cada um carrega são importantes na hora do cidadão decidir como ele vai votar. Essa campanha, mais do que em outras eleições pelas quais o país passou, está sendo muito marcada por atos de intolerância religiosa entre os eleitores e de ataques de muitos desses fiéis durante cultos, durante missas, em que eles se opõem aos padres, né, aquele líder religioso que está ali no comando da atividade, né, do encontro, que o intuito não é a fé, não é a crença, não é a religião, mas muitas pessoas levam a religião, ou melhor, levam a eleição, a política, para dentro da igreja ou para dentro do templo. As campanhas têm sido responsáveis por isso, por esse estado de nervos dos fiéis, Lincoln? Na realidade, ontem você citou um caso muito interessante. Ontem a igreja luterana de Joinville foi invadida por militantes comunistas, militantes do MST, militantes de outros partidos de esquerda. A Igreja Luterana está no Brasil desde 1820 aproximadamente e tem 1.200.000 membros. E é uma igreja que você não vê ela se manifestar com nenhuma forma de ativismo. O porquê desses ativistas políticos invadiram exatamente uma igreja que mantém uma imparcialidade total, não indiferença, mas uma imparcialidade total em relação aos seus membros, até por sua própria cultura. O porquê de fazerem isso? Então, é aquela história, as coisas acontecem dentro da Igreja Católica, as coisas acontecem dentro da Igreja Evangélica, as coisas acontecem também em outras religiões também.
Então, lamentavelmente, a imbecilização do mundo, o mundo está imbecilizado. Então, tudo torna-se relativizado. Nós falamos, por exemplo, de ativismo religioso. Nós temos o ativismo sindical, temos o ativismo patronal, o ativismo jornalístico, o ativismo judicial. Depende da maneira como você encara essas coisas. Agora, o respeito é fundamental. Quando se perde o respeito, eu trabalho com a segurança pública, entendo um pouquinho disso. Quando se perde o respeito, quando se desrespeita a cultura do respeito, a violência acontece. O jornalismo sempre prega pelo respeito. E até em debates assim, quando a gente coloca dois lados adversários, a premissa é que as pessoas possam falar e se ouvir. Então, nesse caso, quando a gente vê tantos atos de violência, de intolerância no meio religioso, vou fazer a mesma pergunta. As campanhas são culpadas, responsáveis por esse estado de espírito dos fiéis? As campanhas eu não diria, mas a campanha de Bolsonaro puxou esse debate da manipulação religiosa. Na medida em que você faz com que líderes religiosos em seus templos peçam voto, você desvirtua o papel da religião. Porque a religião, ela precisa ser o sagrado território. Dentro de um templo religioso, você precisa respeitar as outras pessoas, as pessoas que vão ali se ligar a Deus, se reconectar com Deus. Ou seja, ali é um espaço da espiritualidade. Não quero dizer que as religiões não possam ter opinião política. O que eu estou dizendo é que as religiões precisam ser respeitadas e aquele território sagrado precisa ser respeitado. O que a gente tem assistido, infelizmente, é que a partir desse processo de manipulação religiosa, nós temos tido no Brasil um processo de intolerância religiosa. Importante dizer que essa história, com todo respeito ao meu amigo, colega parlamentar de Minas Gerais, nós, de fato, temos uma convivência democrática relevante. Não existe nenhuma hipótese, nenhuma ameaça de comunismo. Na verdade, o que a gente vê no Brasil hoje é exatamente um processo de manipulação religiosa que gera esse processo de intolerância. Nós assistimos. Como pode o presidente da República ir num ato evangélico na manhã em Belo Horizonte, à tarde ir numa missa na Basílica e à noite ir não sei aonde, ou numa reunião de maçons? Se isso não é exploração da fé, manipulação da fé, eu não sei o que é. Tem fake news? Tem fake news no culto? Tem fake news na igreja? Onde não tem fake news? Né? Mas mentira hoje, não é pecado? Não, onde não tem fake news? Em todos os lugares tem fake news. As religiões também não estão isentas disso. Por quê? Nós temos religiões das mais diversas em todo o mundo. Quem fala a verdade? Onde está a verdade? Por exemplo, se fala hoje na possibilidade de uma carta vinda do concorrente do presidente Jair Bolsonaro. Ora, nós não precisamos de uma carta dessa. Aqueles que praticam a fé cristã já têm 66 cartas na Bíblia Sagrada, tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo evangélico. Agora, o desrespeito, viu, meu querido Odair, acontece em vários lugares. Você chega, por exemplo, numa religião de matiz africana, sem generalizar, sempre deixando isso, você entra também e lá acontece uma manifestação política onde se joga pipoca em cima do outro candidato, onde se faz campanha para o outro candidato, e é também uma religião. Por que então falar-se apenas na questão católica e na questão evangélica? A realidade é uma só. Isso está acontecendo em todas as religiões. Agora, há denominações dentro dessas religiões onde as coisas são um pouco mais equilibradas. Se mentira é pecado, por que tem fake news na igreja, no culto, ou o senhor acha que não tem? Primeiro, é preciso ter clareza que as igrejas
não são responsáveis pelas fake news. Muitas vezes você tem, neste ambiente religioso, elementos dessas igrejas que produzem mentiras e aí sim cometem pecado. Na nossa concepção cristã, nós temos que sempre buscar a verdade. E a verdade está ligada à realidade factual, não às crenças. E eu fico admirado de ver muitas vezes a gente circular em ambientes onde você vê nitidamente a propaganda de mentiras assim sem nenhum tipo de pudor. Então é importante a gente ter clareza que as fake news precisam ser combatidas pelas campanhas, não podem ser reproduzidas pelas campanhas. Agora, é claro que neste universo de fake news, é importante a candidatura do presidente Lula apresentar, sim, uma carta assinada por ele. Não precisaria, é verdade, porque o presidente Lula foi, por exemplo, o Lincoln, que está aqui, se lembra, foi o presidente Lula que sancionou a lei da liberdade religiosa. Não existe possibilidade. Ele governou o Brasil 8 anos. As igrejas, nenhuma igreja foi fechada. Sempre houve respeito a todas as denominações religiosas. Houve um reconhecimento oficial. Mas, nessa chuva de mentiras que a campanha acaba produzindo, nós precisamos ter uma carta que o presidente Lula diz claramente que não vai fechar a igreja, que é contra o aborto. Ele precisa dizer o que ele já provou que é, porque governou o Brasil 8 anos. Eu acredito ser necessária a carta exatamente para combater as fake news. Deputado, o nome de Deus está sendo usado em vão? O nome de Deus, ele é usado em vão, independentemente das religiões. Quando eu cito a questão religiosa, eu cito pessoas que estão lá, por exemplo. Quando se fala em fake news, 2 assuntos, por exemplo. Você deve ter acompanhado, nobre deputado, meu colega, aqui o Código Civil, a renovação do Código Civil, o novo Código de Processo Civil de 2002, 2003. Eu fui, inclusive, um daqueles que puderam apresentar uma proposta. Takayama apresentou também, Paulo Gouveia apresentou e foi aprovado que a igreja seria uma sociedade civil de direito público. E, juntamente com a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica e outros parlamentares mais, aprovaram aqui na Casa. E foi aprovado também no Senado. Sendo aprovado pela maioria da Casa ou do Senado, não seria justificável que o ex-presidente da República não sancionasse isso contra 80% da população brasileira, pelo menos que é cristã. Ele viu-se na obrigação de fazer, mas eu participei da comissão e vi a guerra que foi. E eu vi a guerra que aconteceu para que esse projeto fosse aprovado. Só para talvez, acho que você já estava aqui. Teve uma guerra assim pesada nesse sentido. Agora, o presidente aprovou. Agora, é bom que o presidente faça essa carta mesmo, porque na realidade nós temos gravações do ex-presidente falando que é favorável ao aborto. Então, ele de repente mudou de ideia. Ele agora entendeu que não é o aborto um mote que ele deve trabalhar em cima dele. Então, que bom que ele, pelo menos, já mudou de ideia. Mas é aquela história. Seria essa palavra dele uma fake news? Não posso julgar. Mas quem disse que era a favor do aborto inicialmente foi ele, e isso está gravado e não foi fake news. Disse mesmo com devido respeito. E falou mesmo. Aí eu passo para o senhor. O nome de Deus está sendo usado em vão na campanha eleitoral e até nessa associação de temas como o aborto, que envolve também uma questão de liberdade individual, direito à saúde. Isso é um tema religioso, enfim, Deus está sendo colocado nessa como cabo eleitoral sem ser? Infelizmente, em nome de Deus se faz campanha eleitoral, se faz guerras. Isso é próprio de estados teocráticos, não democráticos. Infelizmente, essa campanha tem
este ingrediente com um elemento especial. É importante dizer que a religião tem a ver com os valores, já disse isso aqui. E, obviamente, é preciso dizer com clareza que o presidente Lula sempre foi contra o aborto. Quando ele tratou o tema, tratou na perspectiva de saúde pública e como um problema que está aí até hoje. Quando foi presidente da República, não tomou nenhuma iniciativa no sentido de mudar a legislação atual. Isso precisa ser dito. Se é para a gente pegar falas, é importante lembrar que o atual presidente da República, quando deputado federal, usou a tribuna a favor de pílulas contraceptivas, abortivas. Este presidente da República, numa das suas entrevistas, disse claramente que poderia ter abortado, que isso era uma decisão da mulher. Bom, isso não tem nada a ver, então, com os bons costumes, entre aspas, que ele diz defender. O que eu cobro do adversário do presidente Lula é coerência. Você, então, que defende a família tradicional, pode se casar 6 vezes, ter filhos com várias mulheres? Bom, é assim? Esta é a família tradicional que o sujeito defende? Não, ele pode ter se convertido agora e ter uma outra opinião. Daí eu respeito. Nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a participação de Lincoln Portela, deputado do PL de Minas Gerais, também Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. E em 10 segundos, por que tem que votar em Bolsonaro? Porque é o melhor. Simples. Bolsonaro é o melhor, continuará sendo o melhor e contra o comunismo e o ativismo comunista no Brasil. Por que tem que votar em Lula? E Lula é o presidente que vai cuidar dos brasileiros, vai melhorar a vida das pessoas e tem um programa e um projeto e já mostrou que sabe fazer. Obrigada, é com vocês aí do estúdio. Obrigada, Basília. Obrigada também aos 2 convidados de hoje. A gente adora esse quadro, viu, Basília? Que legal que ele está de volta aqui conosco.